Salve, salve pessoal, sejam bem-vindos ao canal. Recentemente tomei a decisão de estar começando uma nova série de vídeos a pedido de um inscrito aqui no canal, tá? O nosso amigo ele comentou pedindo para que eu fale um pouco mais sobre os personagens do Sword of Cavalaria. E é justamente isso que eu vou começar a fazer já com esse vídeo, beleza? Então essa série ela vai ter uma playlist que eu vou deixar no link aqui da descrição, será o primeiro. E essa playlist será essencial para aqueles que desejam conhecer um pouquinho mais os personagens, tanto para o seu uso próprio, tanto para o combate também, tá? Então esse é mais um conteúdo exclusivo aí do nosso canal. E já peço aquele like se curtiu a ideia. E também peço para que se inscreva e faça parte aí do canal, me ajudando a bater a meta aí de 1000 seguidores. Beleza? Então conto com vocês para isso e bora lá pro vídeo. Então pessoal, nada mais justo que começar falando aí da Maita. Essa personagem que é de classe Defender e é a primeira personagem lendária que todos nós jogadores iremos ganhar já no primeiro rol ali de 10 personagens. Sem mais delongas, vamos começar a falar de todas as suas principais características. Então vamos lá pessoal, vamos começar com habilidade de personalidade, mas como esse aqui é o primeiro vídeo, eu preciso estar explicando como que funciona a habilidade de personalidade, né? Levando em conta que é a única habilidade que você consegue avançar de 1 estrela até as 5 estrelas, tá? As demais habilidades você não tem esse tipo de evolução, tá? Então você só tem uma descrição fixa para as outras demais habilidades, comparada aí com a personalidade, que a gente consegue atingir aí até 5 estrelas, o que deixa o jogo bem bacana, bem interessante, principalmente no quesito de dinâmica, né? Porque a maioria dos personagens tem a sua personalidade única, tá? E no caso da Maita, ela ativa um bloqueio, né? Tem a descrição do buff lá embaixo. E quando atacado por ataques físicos, frontais ou laterais, há 50% de chance de enfrentar o inimigo e o dano é reduzido em 20%, tá? Obviamente, de 1 até 5 estrelas, vai ter variações aí nesse bloqueio, beleza? Sendo que no nível 1 é 8% de redução e no nível 5 é 20% de redução, tá? E no final da ação ela também cura 2 aliados ali, se tiver nas 5 estrelas, claro, ela cura 2 aliados ali que estiver com a vida mais baixa em 20%, e no nível 1 ela consegue curar apenas um aliado em 20%. Feito? Então pessoal, o ataque básico eu tenho que explicar também, até porque você começa obviamente com o ataque básico, mas vai ter um determinado momento que você vai poder trocar o tipo de ataque básico, tá? Nesse caso aqui é bem simples. 4 direções para estar escolhendo um alvo corpo a corpo, e nesse vídeo mesmo eu vou explicar quando que a gente consegue aí tá trocando o tipo de ataque básico. Feito? A habilidade inicial, né? O personagem já vem com essa habilidade, se chama batida de perna, e ela causa um dano ali maior, de 120% de dano, um pouquinho maior do que o dano básico. E ela empurra o inimigo em 2 blocos para trás, aplicando também -1 de movimento. Então é uma habilidade que pode ser útil para cortar um pouco a mobilidade do inimigo ou até mesmo jogar num buraco. Ela consome 2 pontos de energia e também tem uma recarga de 2 rodadas. Pessoal, e agora nós vamos começar a falar um pouco das habilidades de ranking, tá? Para que vocês entendam melhor. Ranking é a parte que a gente começa a buildar e escolher um pouquinho as nossas skills, beleza? Eu vou fazer um vídeo
me explicando de uma forma muito mais aprofundada sobre isso aqui, mas eu preciso explicar como que funciona pelo menos o básico aqui para que vocês não fiquem bastante perdidos, tá? A cada 5 níveis você pode estar adquirindo um nível de ranking. Se você olhar bem aí para a tela, você vai perceber que no ranking 1 você pode estar adquirindo entre 2 habilidades. Já no ranking 2 você não ganha nenhuma habilidade, mas você melhora um pouquinho os atributos base do seu personagem. E ranking 3, além de melhorar os atributos base do seu personagem, você pode estar adquirindo entre as 2 habilidades, como demonstrado aí no vídeo. Perfeito? Cada ranking é necessário você consumir um determinado item que vou deixar para falar aí nesse vídeo futuro que eu acabei de explicar para vocês. Beleza? Então, para que não haja nenhuma dúvida, você alcançou ali nível 5, você pode estar adquirindo um ranking 1. Alcançou nível 10, você pode estar adquirindo nível 2, ranking 2, perdão. E alcançou o level 15, você pode estar adquirindo um ranking 3 e assim por diante, sempre alcançando os rankings de 5 em 5 níveis, tá? E as habilidades, obviamente, você vai alcançar de 10 em 10 níveis, perfeito? Para que não haja nenhuma dúvida, tá? E esse conceito eu vou passar apenas nesse vídeo aqui mesmo, beleza? Nos próximos vídeos eu vou explicar apenas as habilidades dos personagens. Mais uma coisa importante que eu já ia até esquecendo de falar: dependendo da habilidade que você escolher, você ganha quantidade de atributo. Por exemplo, se eu escolhesse essa habilidade no ranking 1, eu ganharia 3% de HP. Mas se eu escolhesse essa, eu ganharia 3% de defesa. E assim vai. 3% de defesa nessa, ou 3% de HP, sempre seguindo essa mecânica, beleza? Nesse caso aqui seria ataque, 3% de ataque, 3% de ataque, nesse caso aqui dá na mesma, né? 3% de defesa e 3% de HP. Bom, já explicado aí o sistema de ranking, agora eu vou começar a falar de fato das habilidades, beleza? No ranking 1 temos 2 opções, sendo elas guarda e auxiliar na defesa. Guarda é uma habilidade passiva e ela suporta ataque físico para todas as forças amigas dentro de 2 células dela, tá? Então, quando ativa, ela aumenta a defesa em 20% com o efeito de uma vez por rodada no máximo. Então, ela troca de lugar com o alvo do inimigo e ela faz ali a defesa, perfeito? A outra possibilidade nesse ranking 1 é a habilidade auxiliar na defesa, também passiva, e para cada aliado dentro de 2 células de distância, a defesa aumenta em 10%, podendo alcançar ali até no máximo 40%, tá? O que dá a possibilidade de tancar muito bem se você estiver próximo demais dos seus outros personagens. Ranking 3, temos 2 possibilidades aí, dentre o level 15, e elas são: venham todos, marcha, carga. A habilidade venham todos é uma habilidade de suporte, tá? Ela consome 3 cargas de energia, mas ela não tem tempo de espera. Ela basicamente cura todos os personagens ali dentro de 3 células, como vocês podem ver a área de efeito ali, e ela cura 20% da saúde de cada personagem ali dentro, tá? E também aumenta o seu ataque e a sua defesa em 1 ponto. Além de tudo, se você estiver próximo do personagem ali que estiver recebendo um ataque físico, ela faz a interceptação, né, defendendo o aliado ali em volta. Já a marcha carga é uma habilidade de linha reta, como vocês podem perceber ali no gráfico, e ela tem um consumo de energia de 1 ponto, mas o tempo de espera dela é bem longo, né? É um tempo de espera aí de 5 rodadas, tá? Ela causa um dano físico ao inimigo dentro do seu alcance
e o ataque ele causa 130% de dano e faz com que o inimigo recue 2 espaços, tá? Então você tem essa distância ali para estar conseguindo atingir o inimigo, perfeito? A Maita atingindo ali o level 25, ela vai ter a possibilidade de escolher dentre 2 habilidades, sendo ela Despertar da Resistência e Bloqueio e Contra-Ataque. Olha, esse ranking 5 é um ranking de reação, tá? Vamos olhar aí, no caso da Despertar da Resistência, se por acaso você receber algum tratamento, você ganha um buff de Livre de Lesões 2 e por 2 rodadas. Esse Livre de Lesões é um buff que, quando recebido, faz com que tenha uma redução de dano aí de 20%, tá? Bem interessante também, ajuda demais a Maita tá tancando ainda mais os seus inimigos. Já o Bloqueio e Contra-Ataque é uma habilidade que funciona uma vez por rodada, né? Nesse caso, quando você é atacado corpo a corpo, sendo frontal ou lateral, há 100% de probabilidade de ativar bloqueio, tá? E ele retorna um contra-ataque ali, causando 70% do dano do seu personagem. Ao atingir o nível 35, agora nós temos 2 possibilidades de habilidade no ranking Sect, tá? Sendo elas Bandeira de Batalha do Lírio do Vale e Curativo. A habilidade da bandeira, ela é uma habilidade aura, tá? Então ela é uma habilidade passiva e todos os aliados no campo de batalha, sendo ali do clã Sword of Convallaria, aumentarão seu ataque em 10% e sua defesa em 20%. Os personagens do clã Sword of Convallaria eu vou deixar mostrando aí na tela nesse momento, tá? Então são esses personagens que se beneficiariam dessa habilidade passiva. A outra habilidade é o curativo. Ela cura instantaneamente em 30% a saúde do alvo, tá? E ela não tem consumo de energia, mas ela tem um cooldown de 3 rodadas. E agora no ranking 9, o ranking de ataque básico, que a gente alcança aí no nível 45, tá? E temos 2 possibilidades de ataque básico, como ataque perfurante de armadura e golpe de poder. Esse ataque perfurante é uma habilidade muito boa, tá? Se você olhar bem, ela faz com que o inimigo perca um nível de defesa física e um nível de defesa mágica durante 2 rodadas, tá? Se você olhar ali embaixo na descrição, você vai perceber que esse debuff de defesa física e defesa mágica, ela reduz 20% ali da defesa do inimigo. Já a outra habilidade, né? Ou melhor dizendo, o outro ataque básico, ele tem um aumento aí de 10% de dano físico comparado com as outras 2. Na minha opinião, é até unânime. Todo mundo certamente vai preferir o ataque perfurante de armadura. E finalmente, o ranking 11. Alcançando ali o level 55, nós temos mais 2 habilidades, sendo ela Combo Marcha e Impecável. O Combo Marcha, ela é uma habilidade de corpo a corpo, consome ali 2 cargas de energia e tem o seu tempo de recarga de 4 rodadas. Ela causa um dano físico de 20% e mais 3 danos físicos de 50%, além de empurrar o inimigo por 2 espaços. E por fim, a habilidade Impecável. Ela consome 1 ponto de energia e tem o seu tempo de recarga de 5 rodadas. Ela é uma habilidade de suporte e te dá 3 buffs ali, tá? Um desses buffs, ele te dá uma redução de dano de 40%. Ela também consegue bloquear ataques pelas costas e ainda por cima tem um comportamento
imunológico, tá? Então, de certa forma, vários desses debuffs aí não serão aplicados na Maita durante 3 rodadas. Bom pessoal, finalmente eu consegui falar de todas as habilidades da Maita. E no momento que você estiver jogando e ainda tiver dúvida, você pode também estar recorrendo a esse tipo de conteúdo aqui também, no qual estou demonstrando na tela para vocês, tá? Que é uma lista de recomendação não só para habilidades, mas também para equipamentos e encantamentos também. Perfeito? Eu particularmente gosto muito de moldar o meu personagem a meu gosto, tá? Mas caso você tenha dúvida, pode seguir sem problema, que pode te ajudar muito aí esse desenvolvimento do seu personagem. E também tô ligado que a galera curte muito o tier list, tá? Eu particularmente eu não tiro muito base em tier list, mas mesmo assim eu trouxe, e nesse caso aqui a Maita tá muito bem posicionada, né? Como tanque, ela e Magnus estão mandando muito bem e estão posicionados ali no T1, tá? Levando em conta que esse tier list foi feito para conteúdo PvE, tá ok? Então pessoal, tá aí o vídeo, tá? Eu realmente espero que vocês gostem. Os demais vídeos serão mais simples, tá? Esse aqui tem um conteúdo mais aprofundado e os demais serão bem mais simples, tá? Até porque esse vídeo tem um trabalho gigantesco. Foi muito difícil estar fazendo aí esse vídeo. Me tomou um tempo desgramado, tá? Mas ainda assim eu fiz com muito carinho e com muito respeito aí para estar entregando para vocês, beleza? Conto com vocês para o like e para se inscrever no canal, tá? Isso aí é o que mais me motiva e é o que mais me faz trazer vídeos aqui para vocês. Bom pessoal, caso seja do interesse de vocês, faça parte do meu Discord ou Instagram. Lá vocês terão acesso às recomendações de cada personagem e quero deixar bem claro que esse conteúdo não foi criado por mim, mas achei extremamente relevante, então decidi estar passando aí para vocês. Aproveita para deixar aquele like, se inscreva no canal se não for inscrito e ative o sininho para ser notificado das novidades. Vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.